tecido nervoso, ok? Então, com o aglomerado desses tecidos, eu posso formar órgãos, certo? Então, o conjunto de tecidos conjuntivos formam órgãos como pâncreas, fígado, né, pulmão, estômago, intestino, certo? E o aglomerado desses órgãos forma os sistemas, sistema nervoso, sistema circulatório, respiratório, né? Enfim, cardiovascular. E com a junção desses sistemas formam um organismo vivo, como é o exemplo do ser humano. Okay? Então, isso tudo aí, pessoal, foi desenvolvido ao longo dos anos e bilhões de anos. Ok? Dúvidas? Não, né? Então, pessoal, voltando a falar sobre células, nós vamos agora classificar as células. Galera, existem células de diversos formatos e diversos tamanhos. Tá bom? Então, na biologia, houve uma necessidade de classificar cada um desses tipos de tecidos, ok? E de células, desculpa, tecidos e células, desculpa. Então, teve essa necessidade de classificar as células, ok? Então, a classificação da célula, pessoal, elas estão intimamente ligadas com os seres vivos, ok? Então, de acordo com cada tipo de ser vivo, nós podemos ver que existe uma classificação de células, beleza? Então, vamos lá. Dentre as classificações das células, existem 3 tipos de formas celulares: os acelulares, procariontes e os seres eucariontes, ok? Então, vamos estudar cada um. Um ser acelular, galera, são seres vivos que não possuem células. Então, a palavra a, prefixo a, significa não, e celulares seriam células. Então, seriam seres que não possuem células. Professor, por que você falou seres, aí quando você falou vivos, você colocou entre aspas? Galera, na biologia, ela fala que qualquer ser vivo é aquele que tem células, beleza? Então, esses seres acelulares, eles não são considerados estritamente seres vivos, ok? Um exemplo deles são os vírus, tá bom? Então, qualquer tipo de vírus que você conheça, pessoal, eles não são considerados seres vivos. Por quê? Porque eles não possuem células, ok? Dúvidas? Né? Então, os vírus são seres acelulares. Então, temos aqui ó, as imagens de um ser vivo. Ele tem 2 formatos principais. Os vírus eles podem ter esse formato redondo, certo? Ou então nesse formato aqui, ó, parecendo uma pessoa, né? Uma cabeça, um tronco e as perninhas. Parece até com as aranhas, né? Mas esses são os 2 formatos mais comuns de vírus, galera. Formato redondo ou então esse formato aí, ok? Galera, os vírus, né, eles possuem DNA, tá bom? O DNA do ser vivo, ele fica dentro, dos vírus fica dentro desse conjunto celular aí, ó, ok? Então, essa partezinha aqui, ó, parece uma molazinha aqui, ó. Essa molazinha aqui roxa, ela representa aí o DNA do vírus, beleza? Galera, esse aqui é o esquema, uma imagem que ilustra um dos famosos vírus que está acontecendo aí agora, que é o coronavírus. Olha como é que ele é. Tem esse formato aqui, ele é do formato redondo, beleza? Essa partezinha aqui, ó, do vírus, ele é gorduroso. Ele é feito por moléculas de lipídios. E esse tronquinho aqui amarelo, ele é feito por proteínas. Então, os vírus são formados por proteínas e lipídios, basicamente. Né? Então, o que acontece? É por isso, galera, que o coronavírus ele pode, por exemplo, ficar preso, grudado em móveis ou então em paredes. Então, nessa parede aqui, pode ter o coronavírus, ele pode ficar aqui, pode ficar alojado aqui, pode ficar alojado no chão. Por quê?
Porque esta paredezinha aqui, ó, é feita de gordura. E o chão, as paredes, elas têm uma afinidade com as moléculas de gordura. Beleza? Aí elas ficam presinhas lá, grudadinhas. Ok? Galera, se você olhar também para o ser vírus, né? Chamar assim de ser vírus, eles têm, além do DNA, eles podem ser encontrados em células de outros seres vivos. Vocês viram que os vírus geralmente eles atacam células. Galera, essa é a rotina, essa é a vida de um vírus. Ele não pode ver uma célula que ele gosta de atacar. Professor, por que, que o vírus ele precisa atacar a célula? Galera, para o vírus ter toda a sua atividade metabólica, ter toda a sua atividade, ele precisa se alimentar. Então, o alimento do vírus é quando ele ataca as células. Ele se alimenta dos nutrientes que a célula fornece a ele, ok? Então, o ser vivo, para ele se alimentar, ele vai se alimentar da célula, ok? Então, ele vai precisar atacar. Enquanto o ser vivo, ou enquanto o vírus está atacando as células, ele vai ser considerado um ser vivo. De novo, quando o vírus, galera, ele ataca a célula, quando ele começa a jogar seu material genético, seu DNA na célula, ele passa a ser considerado um ser vivo. Por quê? Porque ele está realizando atividades que existe em todos os seres vivos, que é a reprodução, né? Que é a procura do próprio alimento, né? Ser heterotrófico, beleza? Então, é nessa hora que o vírus consegue ser considerado um ser vivo. Mas quando o ser vivo ele não está atacando, ou quando o vírus ele não está atacando a célula, ele não é considerado um ser vivo, ok? Então, em resumo, os vírus são seres acelulares, não possuem células. Para ele ser considerado um ser vivo, ele precisa atacar uma célula de um outro organismo vivo. Beleza? Show de bola, né? Seres procariontes são seres vivos, já são considerados seres vivos, e eles vão possuir células. Então, galera, quando os primeiros seres vivos foram formados, eles eram seres vivos procariontes. Por quê, professor? Porque, de acordo com a teoria de Oparin-Haldane, os primeiros seres vivos eram aquáticos e eles possuíam células provenientes dos coacervados. Então, os primeiros seres vivos eram seres procariontes, ok? Então, todo ser vivo procarionte, ele vai ter células. Agora, o ser procarionte, galera, eles não vão possuir núcleo celular. Então, essa aí é a característica básica de todos os seres procariontes. Todos eles não vão possuir núcleo celular, certo? Dentro de suas células. Ou também chamada de carioteca, ok? Então, olhem aqui para as imagens, galera. Temos umas imagens aqui, parecem umas bolinhas, né? Vários formatos de várias bolinhas juntas. Temos aqui, ó, um negócio parecido com os Cheetos, aqueles Cheetos sabor queijo, né? Aqui também, ó. Então, galera, isso aqui são exemplos de seres vivos procariontes. Aqui, galera, sempre esse formato, né, cilíndrico, sempre os seres vivos nesse formato cilíndrico, eles são bactérias. Galera. Então, as bactérias, elas geralmente têm esse formato mais cilíndrico, tá certo? Essas bactérias aqui, ó, elas não são aquáticas porque elas não têm flagelo, mas essas bactérias aqui, elas já são aquáticas porque elas têm o flagelo que auxilia na sua movimentação. Beleza? Essas aqui, galera, são as algas, certo? As algas, elas são, é como se fosse uma classificação à parte das bactérias. As algas são tipos de bactérias, mas elas têm características um pouco diferentes. Ok? Então tá aqui, as algas e as bactérias são os dois seres vivos
classificados como seres procariontes, ok? Galera, olha aqui essa imagem abaixo. Isso aqui vocês estão ligados que são um vírus, né? Galera, isso aqui é bem interessante. Essa imagem, ela ilustra o ser vivo, que é no caso o vírus, atacando uma bactéria. Galera, acontece de alguns tipos de vírus eles se alimentarem pelas células da bactéria. Né? Já que a bactéria ela tem células, o vírus ele também pode atacar a bactéria. Nesse caso, os vírus que atacam bactérias são chamados de bacteriófagos. Então, são animais que deglutem as células de bactérias. Então, está aqui essa imagem ilustrando um bacteriófago. Um tipo de vírus que se alimenta das células das bactérias. Ok? Dúvidas? Né? Outra característica, galera, dos seres procariontes é que o seu DNA fica solto dentro da célula, né, na região chamada citoplasma. Citoplasma é a região, é como se fosse o pátio, né? Se fosse o espaço dentro da célula, ok? Então, seres procariontes, em resumo, são seres que não possuem núcleo celular. Eles são constituídos de células, mas não têm núcleo celular, ok? Núcleo celular, por eles não existirem, o DNA fica solto no citoplasma, né, no espaço dentro da célula. Ok? E, para terminar, os seres eucariontes. Seres eucariontes são seres vivos que possuem núcleo celular. Então, se os procariontes eles têm uma ausência de núcleo celular, os seres eucariontes eles já vão possuir a carioteca, né? Ou seja, o núcleo celular. E também os eucariontes vão ser constituídos de várias organelas. Então, sublinha essa palavra aí que ela é muito importante. Organelas, ok? Nós vamos já falar sobre o que é isso. Então, galera, exemplos de animais, de seres vivos, que são classificados como eucariontes, são os fungos e os protozoários, ok? Os fungos, eles geralmente têm essa característica aí, ó. Né? Quando a gente lembra de fungo, a gente lembra dessa imagem aqui. Que vem a primeira coisa na nossa mente, são essas imagens aqui, são os cogumelos, né? Olha como temos uma diversidadezinha de cogumelos. Mas, galera, fungos não é só do formato de cogumelos, tá certo? Existem diversos formatos, diversas variações de fungos, ok? Uma delas é aquela encontrada no pão, né? Quando você deixa aberto, exposto ao ambiente por mais de uma semana. Aquela pasta vermelha ali, e se encontra-se fungos, ok? Os protozoários, galera, parece eles têm os formatos amebais, certo? E eles têm cílios, que são esses pelinhos aqui, ó. Então, eles são muito conhecidos por ter esses cílios, esses pelinhos aqui também, ok? Então, uma forma de você diferenciar os protozoários de outros seres vivos é que eles têm esse formato amebal, ok? Muitos protozoários são encontrados em ambientes aquáticos, mas também tem em ambientes terrestres também, ok? Dúvidas? Não, né? Show de bola. Então, essa é a classificação, né, das células quanto à sua constituição, certo? Então, vai ter seres vivos acelulares, que não vão possuir células. Os procariontes é os que possuem célula, mas não têm núcleo. E os seres eucariontes são aqueles que têm células e que possuem núcleo celular. Okay? Exemplos de seres acelulares são os vírus. E exemplos de procariontes são bactérias e algas. E exemplos de eucariontes são fungos e protozoários. Professor, nós seres humanos somos exemplos de eucariontes? Somos. Um gato, um cachorro, é um exemplo